Hoje iremos falar sobre a luta amaldiçoada do UFC, Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov. Na época da luta, os dois lutadores ainda não eram tão conhecidos, mas eu creio que Tony Ferguson ainda era mais conhecido que Khabib Nurmagomedov. Porém, Khabib vinha de uma sequência de vitórias incrível, com 16/0, e Tony Ferguson vinha de uma sequência de vitórias também muito boa. E essa luta prometia pegar fogo. De um lado, Khabib tinha seu estilo de luta. Ele gostava de levar sempre seus adversários à lona. Isso deixava os telespectadores um tanto pouco frustrados, pois não era o estilo de luta que eles esperavam. Do outro lado, Tony Ferguson, El Cucuy, que significa bicho-papão, baseava-se em suas lutas de trocação. Era isso que os telespectadores gostavam e por isso seu apelido. Com um estilo de luta diferenciados, El Cucuy e Khabib Nurmagomedov foram crescendo cada vez mais no UFC, e era inevitável que um dia essa luta iria acontecer. O homem que nunca cansa contra aqueles que fazem seus adversários cansarem. O homem que nunca sangra contra o bicho-papão que deforma seus adversários. Uma luta muito boa, não é mesmo? Então, a primeira vez que a luta foi agendada foi para o Fight Night 22 de dezembro. Na época, o Khabib era o terceiro do ranking, enquanto Ferguson estava em oitavo. E ambos vinham com 6 vitórias consecutivas. Porém, faltando 2 meses para a luta, Khabib acabou lesionando a costela, então a luta foi cancelada. Dessa forma, o brasileiro Edson Barbosa foi escalado para lutar no lugar de Khabib, e com mais uma luta muito sangrenta, Tony Ferguson anulou e aniquilou Edson Barbosa. Então, depois de Tony Ferguson adicionar 7 vitórias consecutivas em seu cartel, a luta foi mais uma vez agendada para 2016, para o Fight Night 16 de abril. Porém, às vésperas do evento, a luta foi cancelada mais uma vez. Dessa vez foi por causa de Tony Ferguson, que teve uma contaminação com fluidos estranhos no pulmão. Então, foi escalado o estreante Darren Rocher para lutar contra Khabib Nurmagomedov e foi amassado, totalmente aniquilado por Khabib, e agora ele tem 7 vitórias consecutivas em seu cartel igualmente. Então, depois de 2 cancelamentos, o UFC resolveu dar uma pausa a essa luta. Então, Tony Ferguson voltou a lutar e ganhou outra luta, aumentando ao seu cartel 8 vitórias consecutivas. Aí chegamos em novembro de 2016, que foi um capítulo muito importante para essa história. Nesse mês, Conor McGregor foi campeão dos leves e começaram aqueles rumores de ele e o UFC negociarem uma luta contra o tão poderoso Floyd Mayweather. Mesma noite que o Conor foi campeão, o Khabib atropelou o Michael Johnson. Venceu a 8ª seguida e pediu para lutar contra Conor McGregor pelo cinturão. Aí, algumas semanas depois, mesmo em novembro, Tony Ferguson lutou contra o Rafael dos Anjos no auge, que tinha acabado de perder seu cinturão. E ele dominou o ex-campeão de uma forma surpreendente. Muitos dizem que foi uma das melhores lutas da carreira de Tony Ferguson. E aí, no fim do mês, o Khabib estava em primeiro do ranking e o Ferguson em segundo. Como a luta entre McGregor e Floyd Mayweather foi confirmada, o campeão do peso leve teria que ficar fora. Então, foi preciso criar um cinturão interino que obviamente seria disputado entre o primeiro e o segundo do ranking. E foi assim, em 2017, que o UFC marcou pela terceira vez entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson. E pode perceber, quanto mais vezes essa luta é marcada, maior ela fica. Antes eram 2 lutadores que não eram tão conhecidos se enfrentando. Agora é o primeiro do ranking contra o segundo, enfrentando pelo cinturão interino da categoria dos leves. Porém, faltando 48 horas para a luta, novamente foi cancelada, pois foi informado que Khabib Nurmagomedov passou mal devido ao corte de peso e teve de ser hospitalizado às pressas. Então, o UFC marcou Tony Ferguson versus Kevin Lee, que
Aí então El Cucuy chegou ao seu maior nível no UFC, conseguindo derrotar Kevin Lee no terceiro round e se tornando campeão interino do peso leve, alcançando 10 vitórias consecutivas em seu cartel. A essa altura, em outubro, o McGregor já havia perdido para o Mayweather e decidia voltar para o UFC. Como Conor ainda era campeão dos leves e o Tony Ferguson era somente o campeão interino, haveria de ter uma unificação de títulos e uma luta contra Conor contra Tony Ferguson. Porém, McGregor não dava sinal de retorno. E Khabib voltou a lutar e venceu sua 9ª vitória seguida. Então, o UFC, sem paciência, decidiu agendar a 4ª luta entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson para o UFC 223, dia 7 de outubro. Porém, faltando 6 dias para a luta, Tony Ferguson tropeçou em um cabo em um estúdio de TV. Isso pode parecer bobeira, mas ele rompeu o ligamento lateral do joelho e então teve que cancelar a luta pela 4ª vez. Depois disso, o UFC resolveu tirar o cinturão do McGregor por ter que esperar e tirou também o cinturão interino de Tony Ferguson. E Khabib foi escalado para lutar contra um outro lutador, onde ele conseguiu o título do campeão do peso leve. Depois disso, McGregor quis resolver voltar ao UFC e lutar contra Khabib Nurmagomedov, enquanto Tony Ferguson estava na fisioterapia. Porém, algo muito inusitado aconteceu. Como se sabe, uma pessoa leva em torno de 6 meses no mínimo para conseguir se recuperar desse tipo de lesão que Tony Ferguson teve. Só que, em 3 meses, Tony Ferguson posta em suas redes sociais treinando muito pesado. Então, depois disso, ele pediu ao UFC que lutasse no mesmo dia em que Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor. Então, o UFC concedeu-lhe esse pedido e naquela noite Tony Ferguson lutou e teve uma performance muito incrível. Numa batalha muito sangrenta, Tony Ferguson conseguiu mais uma vitória. E isso significava 11 vitórias consecutivas em seu cartel. E nessa mesma noite, Conor McGregor foi derrubado por Khabib Nurmagomedov, depois de uma performance incrível do russo. E tudo se esperava que essa luta entre Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov acontecesse. Então, mal-estar, cabos de televisão de estúdios, intoxicação, lesão no joelho, o que mais poderia intervir na luta entre Khabib e Tony Ferguson? O que mais poderia acontecer para que essa luta não acontecesse? Pois é, meus amigos, a pandemia. O UFC até então tinha agendado a luta, porém no final de 2019 apareceu o vírus Covid-19, que se espalhou pelo mundo inteiro e matou muitas e muitas pessoas. Então Khabib foi proibido de sair do aeroporto da Rússia e o UFC foi proibido de marcar lutas com pessoas dentro do octógono para assistir a luta. Então, Tony Ferguson, depois disso, fez mais uma luta, porém, infelizmente, perdeu e acabou levando junto o seu hype. Mas essa luta fica para um próximo vídeo, pois foi aí que começou o desfecho do fim da carreira de Tony Ferguson. Enquanto Khabib fez uma última luta também, acabou ganhando, porém, falou que iria se despedir do MMA, pois seu pai havia morrido e ele não via a mesma paixão de lutar como havia antes. E aí, telespectadores e amantes de luta, o que acharam do vídeo? Deixem seu like e se inscrevam em nosso canal. Também temos uma conta no TikTok e no Instagram. Siga-nos lá nas redes sociais vizinhas. O nome é o mesmo que o nome no YouTube. Obrigado, valeu.